eu sou a Mari e seja bem-vinda a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Roda a vinheta. Bom, recentemente lá no story, no meu Instagram, isso que tá aparecendo na tela, junto com outras redes sociais, eu falei sobre umas comprinhas que eu fiz sobre pincéis. E aí eu usei o termo chato, duro, e vocês ficaram... Larissa, que merda que você tá falando? E esse vídeo é pra esclarecer todas as dúvidas de pincéis do mundo da arte com vocês. Então bora? Antes de mais nada, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e comenta se tem algum pincel que eu não falei. No caso, você vai ter que comentar isso no final do vídeo, né? Então, vai ter que ficar até o final do vídeo comigo. Bora lá. Dos pincéis que eu tenho esses daqui. É uma variedade boa para a minha pessoa. Porque eu trabalho com 3 tipos de materiais. Eu trabalho com aquarela, tô começando com tinta a óleo e trabalho com guache também. Então, esses pincéis são os melhores pro que eu trabalho. Eu também trabalho com telas pequenas. Então, por exemplo... aqui, ó. Esse aqui é um tamanho mais ou menos de tela que eu trabalho. Então, pincéis muito grandes não funcionam comigo. E aí vai, como dá match perfeito com seus pincéis? Simples. A primeira coisa é entender para que serve cada pincel. E a segunda coisa é para onde você tá pintando. Com que você tá pintando também é importante. Então, o tipo de material, o tipo de tinta que você tá usando, qual vai ser o tamanho da sua tela, vai ser uma parede, vai ser uma tela pequena, e para que serve cada material. Hoje você vai aprender comigo para que serve cada pincel. Os outros 2 métodos a gente pode fazer em outro vídeo, basta comentar aqui embaixo, tá bom? Vamos desbravar o mundo dos pincéis. Bom, primeiramente, existem 2 tipos de pincéis. O mole e o duro. Também conhecido como pincel macio, né? Em vez de mole, macio e o duro. Qual é a diferença? Esse aqui é o pincel duro. Focando, meninas. Ele é o pincel que, se você tocar, você já sente uma certa aspereza. E ele é perfeito para trazer texturização no seu material. Também é perfeito para materiais mais densos. Então, uma tinta a óleo, por exemplo, um guache, ele trabalha bem com esse tipo de pincel. São pincéis para fazer texturização e marcações na sua tela. Então, se você ver bem pertinho assim, ó, tá vendo? Ele é bem ásperozinho, até pelo barulho, tá vendo? Ele é bem denso. E o pincel macio, que ele tem uma certa, mais parecida com o seu corte de cabelo. Tipo, se você colocar um do lado do outro, você consegue perceber que esse daqui, ó, ele é mais maleável que esse, entendeu? Então, já dá pra perceber só pela maneira que ele se comporta no seu dedo, que esse aqui é mais macio. Esse aqui, ele é ótimo pra você blend e texturizações menos marcadas. Então, aquela texturização, tipo, de pele lisa, sabe? De uma coisa assim, mais sem tantas marquinhas. Ele não deixa tanto a saída do pincel na tela. Então, ele é ótimo pra isso e é ótimo pra tintas mais aquareladas. Então, aquarela, guache funciona super bem também. Nanquim, que é bem base de água, esse tipo de pincel funciona melhor, tá? Aí existe formato de pincel, que é aí que muita gente se confunde. Esse aqui é o pincel chato, assim como o duro que tava na minha mão anteriormente. O pincel chato é esse pincel reto. Tá vendo que ele é retinho aqui em cima? Esse aqui ele é maiorzinho, então você consegue ver, ó. Tá vendo? Ele é reto. Esse aqui é um pincel chato. Também temos o pincel gota, que é esse pincel que ele faz um formatinho de gota, né? Esse aqui, na verdade, ele é o pincel redondo, que ele forma a gota, mas ele não tem um bico de gotinha, tá vendo? Eu tenho um pincel gota aqui que eu acabei de comprar. Tá vendo aqui pela embalagem? Abrindo pincéis com vocês, tá vendo? Esse pincel gota, ele é perfeito pra aquarela. E nanquim também, que é um pincel formato mais pra convenção de material. Então, esse material mais líquidozinho funciona bem. Vou pegar o maior pincel, que eu acho que é o mais fácil de visualizar. Que é este pincelzinho aqui, tá vendo, ó? Ele é gotinha. Tá vendo que ele tem um bico? Pegando o redondo, deixando um do lado do outro, você percebe que um tem um biquinho e o outro não? Os dois funcionam bem pra aquarela. Esse aqui é mais barato.
Então, se você não quer investir grandes dinheiros, grandes rios de dinheiro, isso aqui funciona bem. Ele é baratinho e ele funciona super bem com aquarela, principalmente, né? Que é o redondo. Que ele tem esse formatinho mais redondinho e aqui ele não tem a ponta. Esse aqui, o Gota, que ele é o melhor material para aquarela. Ele tá até gomado, tá vendo que ele tá durinho? Isso aqui é a goma do pincel, que acontece quando o pincel ele é novo. Você pode criar a goma também quando você guarda o pincel. Já ensinei como gomar pincel no vídeo anterior. Então aqui, ó, ele tem esse formatinho. Isso aqui é um pincel Gota, diferente do pincel redondo. Se você deixar o Gota e o chato um do lado, tá vendo? Tem uma grande diferença entre os dois pincéis. Pois é, gente, Lara é Contura, tô achando que, né? Esses negocinhos aqui que guarda, que quando o pincel vem junto, eu acho super interessante de manter, né? Que é esses negocinhos assim, que você guarda o pincel aqui dentro. Eu acho legal pra cultivar as cerdas. Particularmente gosto. Enfim, a gente tem o pincel Leg, que é o mais fácil, né? Muito conhecido por Bob Ross, um dos maiores pintores do YouTube. Esse pincel Leg, ele é ótimo para fazer folhagens e paisagem. Ele é fininho, tá vendo? E ele tem essa abertura de leg, por isso que ele é chamado de pincel leg. Ótimo para fazer árvores. E aí, esse aqui é o pincel mais caro que eu tenho. Não pelo formato, mas porque é uma linha mais profissional. Esse é o leg macio. Ele também tem formato duro, não gosto tanto dele, mas existe. A gente tem também os inclináveis, né? Esse aqui não é um inclinável original. Ele era um chato que eu customizei. Que é esses que tem diagonais, tá vendo? Ele tem uma parte mais fina e aí ele quebra. Ele faz essa linha diagonal aqui. Esse diagonal, ele é ótimo para alternâncias na pintura. Então, você consegue trazer um traço mais fino e engrossar esse traço de uma maneira bem mais precisa. Eu gosto muito dele. Apesar de ter sido customizado aqui em casa, ele é um dos meus favoritos. A gente tem o pincel Tetali, né? Que são os pincéis mais difíceis de manter. Eu só tenho um Tetali, que é esse daqui. Nossa, ele é super fininho, exatamente. Os detalhes, ele tem pouca cerda. E eles são exatamente pra isso, pra colocar aquele brilhinho no olho e tal. Esse detalhe, ele até que é grande, tá vendo que ele é... Tem bastante, tem detalhe que tem uma, duas cerdinhas, que são bem pequenininhas, né? A gente também tem o... Ah, tá, esse aqui é um pincel chato pra esmaltação. Então, ele é bem tranquilinho, chato também. E dos que eu tenho é esse. A gente também tem pincel língua de gato, que eu não tenho ele aqui, mas eu consigo explicar pra vocês. O língua de gato, eu tenho ele pra maquiagem. Um segundo. Esse aqui é um pincel pra maquiagem, mas ele vai explicar bem. Isso aqui é o língua de gato, que ele é como se fosse um chato, tá vendo? Vou pegar aqui um pincel chato. Só que as pontas dele é arredondada. Vocês conseguem ver a diferença? Isso daqui também é ótimo pra trabalhar com... Nossa, esse pincel é maravilhoso. Isso aqui também é ótimo pra trabalhar com tintas mais líquidas, né? Então, uma guache, uma aquarela, um nanquim, funciona bem com esse tipo de pincel. Não necessariamente esse, porque esse aqui é pra makes, né? Mas funciona bem. Deixa eu ver se pra make eu tenho outro tipo de pincel também. Acho que não, né? Esse aqui é angulado, funciona bem também pra pintar. Esse aqui é um chato, tá vendo? Chato redondo. É isso, gente. Acho que é isso. Tá vendo? Um angulado original. Ah, a gente tem angulado originais, só que pra make, tá vendo? Que ele é mais certinho. O que eu customizei não ficou a coisa mais certa do mundo, tá vendo? Ele tá meio despengolado. Esse aqui é o mais certo. Mas funciona bem também. Então, se você não quiser... É difícil de achar o angulado. Então, tá difícil de achar? Compra um chato, pega Doritac. Funciona. Esses são os tipos de pincéis. Ficou claro? Eu tentei trazer de maneira mais simples que vocês possam entender. Então, é isso, gente. É o tipo de pincel e ele é bom pra cada coisa. Então, o de detalhe, ele é mais fininho, que é pra fazer detalhe. Tem duro pra detalhe também. Esse aqui é um duro detalhe chato, que
Ele é tão duro que praticamente não tem maleabilidade. Ele é ótimo pra trazer aspereza em alguns pontos. Então, se eu quiser um ponto muito, muito duro na tela, eu consigo. Tem um quadro que eu fiz, foi um dos meus primeiros quadros, então não me julgue. Tá vendo? Ele aqui, essas marcações mais retinhas, eu fiz com esse duro de detalhe, que ele é ótimo pra fazer linhas. Parece até que eu fiz com uma caneta. Ele é ótimo pra ter esse tipo de precisão. Não julgue esse quadro, tá? Pelo amor de Deus. É um dos primeiros quadros. Sei que não tá bonito. Mas é isso, gente. O mundo do pincel é um mundo simples. E pra dar match perfeito com você, você só tem que responder 3 perguntas. Pra onde você vai pintar? Com que você vai pintar? E qual tipo de tinta você vai pintar? Então, se é uma tinta mais asperaçosa, uma tinta mais grossa, talvez o duro funcione melhor do que o maleável. Apesar que o maleável, ele funciona bem com todos, né? Como eu disse, o duro, ele é mais pra texturização. Mas dependendo do quão denso é esse material, às vezes o duro consegue fazer um trabalhado espatulado melhor do que o outro. Ah, eu quero uma coisa mais aquarelada, uma tinta mais líquida. Trabalhar com esses pincelzinhos de ponta é a melhor opção, né? O ponta, redondo, eles funcionam super bem com aquarela. Ah, eu quero uma coisa mais guache e tal. O chato, ele funciona mais, sabe? Então, assim, tem essa questão do tinta e o pincel específico para cada tinta. Não é tipo, nossa, eu trabalho com aquarela, vou usar só macio. Não, eu já trabalhei com aquarela com pincel duro e funciona bem, tá? Acho que é isso. E tamanho de pincel, isso é importante. Tamanho de pincel só condiz com o que você vai pintar. Tamanho que você vai pintar. Então, você entende que esse pincel aqui, que é o maior pincel que eu tenho, ele é pequeno se eu vou pintar uma parede, mas ele é muito grande se eu vou pintar uma tela que eu tô acostumada com essa tela aqui. Tipo, ele cobre bastante, então ele é grande pra essa tela, mas pequeno pra uma parede. A mesma coisa é pra você. Qual é o tamanho da sua tela? O que você vai pintar? Recomenda-se um kit básico para pincel, um pequeno, um grande e um médio. O pequeno para detalhe, o médio que você vai fazer praticamente toda a sua pintura e o grande para coberturas de grande porte. Então, uma tela, eu vou fazer a paisagem. Você vai pintar a paisagem com grande, e aí você vai pintar os detalhes e toda a tela, tipo, você vai desenhar a pessoa com a arvorezinha e tal, com médio. E os detalhes que é a luz, a sombra, os detalhezinhos bem pequenininhos que praticamente só você vai ver na tela, você vai fazer com pequeno. Então, o kit básico aí são 3 tamanhos de pincéis, que funciona pra isso, e o tamanho mesmo, numeração do pincel, só pela sua tela. Beleza? Espero ter ajudado, espero que tenha sido uma dúvida esclarecedora. Tentei falar o mais rápido possível e tentei falar de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender. Então, na próxima vez que eu aparecer nos meus stories, gente, comprei pincel novo, pincel duro, você já sabe o que significa, tá bom? Não tô xingando o pincel de duro, chato e afins, só é a classificação dele, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo, comenta aqui embaixo se tem outros tipos de pincel que você trabalha e tchau!